Hoje o Donald Trump, presidente americano, acho que isso deve ter sido, o Paulo Figueiredo estava prometendo uma coisa bombástica semana passada, ele e o Eduardo, eu acho que normalmente o Paulo Figueiredo fazem essa interlocução com parlamentares republicanos e eles conseguiram hoje uma declaração lá na rede do Trump, do presidente americano Donald Trump, em favor do Jair Bolsonaro. O Riso já pegou o print traduzido, tá? Vamos ler aqui, ó. O Trump postou: o Brasil está tratando o ex-presidente Jair Bolsonaro de forma terrível. Eu e o mundo assistimos a eles não fazerem nada além de persegui-lo dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano. Ele não é culpado de nada, exceto por ter lutado pelo povo, com caixa alta. Eu conheci Jair Bolsonaro e ele foi um líder forte que realmente amava seu país. Além de um negociador muito duro em questões comerciais. Acho muito engraçado isso, porque tudo que o Bolsonaro não foi quando o Trump era presidente era um negociador duro. O Trump taxava o Brasil, o Bolsonaro, I love you. Sua eleição foi muito apertada e agora ele está liderando as pesquisas. Isso nada mais é do que um ataque a um oponente político. Algo que eu conheço muito bem. Aconteceu comigo 10 vezes, 10 times, deve ser desde isso. E agora nosso país é o mais quente do mundo, né? Tipo, ele fala de um jeito realmente... A gente às vezes zoa, né? Ah, olha só, os políticos brasileiros... Cara, o Trump, ele escreve muito mal. Eu vi esse texto em inglês, só pra comentar. O uso de vírgulas por parte do Donald Trump é precário. O Trump escreve de uma maneira precária. Aconteceu comigo 10 vezes e agora nosso país é o mais quente do mundo. O grande. O grande... E aí vem esse... que é esse travessão? O grande travessão, povo do Brasil, não tolerará o que está fazendo com o seu ex-presidente. Estarei observando de perto a caça às bruxas de Jair Bolsonaro, sua família e milhares de seus apoiadores. O único julgamento que deveria estar acontecendo é um julgamento pelos eleitores do Brasil. Chama-se eleição. Deixem Bolsonaro em paz. Só lembrando que é exatamente o mesmo argumento que os petistas usavam, né? Eu tenho que ser julgado nas urnas, né? Me deixem ser julgado nas urnas. O povo que me julgue, não a justiça, né? Ou seja, ele é imune ao sistema de justiça, coisa que Bolsonaro também quer ser, porque todos querem ser imunes ao sistema de justiça. Vamos fazer uma leitura disso aí. Olha só, o Trump, ele foi instado a defender um aliado dele, um aliado que é aliado dele, a gente já sempre falou isso, o Ricardo também sempre comentou, Orlando também, erra quem acha que os Bolsonaro não fazem parte do grupo político internacional dos Trump. Sim, eles são os prepostos não só do trumpismo, mas daquele grupo do Steve Bannon aqui no Brasil. São aliados mesmo e essa relação já existe. Você tem que entender que dentro de uma estratégia global eles são aliados menores, e é natural que sejam. Tá? Também não é sequer demérito deles essa posição. Mas isso fará com que eles tenham uma atenção específica, não uma atenção total, por parte da família. O Brasil não é um assunto principal e a gente já falou algumas vezes que aqui no Brasil, por mais que que certos assuntos possam, vamos dizer, se espraiar pelo mundo, e é o caso da regulamentação das redes sociais que foi feita agora pela STF, o Brasil continua sendo um país periférico, num cenário global em que os Estados Unidos têm problema com Israel, Irã, tem problema Taiwan, China, tem problema na guerra lá na Ucrânia. Ou seja, o Brasil não é a maior das preocupações. O Brasil passou a ser uma preocupação para algumas empresas americanas de sócios hoje do grupo político de lobby do Trump, que posso colocar aqui, que é o pessoal das Big Tech, né? Mark Zuckerberg, o pessoal da Google, por conta da regulamentação das redes sociais, o próprio Elon Musk. Mas o que a gente pode perceber? Entre o discurso virar uma ação prática, tem um caminho. E o caminho é um caminho, se não de ruptura diplomática com o Brasil, é um caminho de endurecimento diplomático, de construção de uma espécie de uma crise que eu não me lembro de ver o Brasil e os Estados Unidos terem, tá? Os Estados Unidos foi o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil. As relações entre Brasil e Estados Unidos são muito amigáveis. Eu vejo as relações, não tão amigáveis quanto foram as relações entre Portugal e Inglaterra, porque existe uma relação quase de irmãos entre Portugal e Inglaterra, eles são aliados assim, desde o final da Idade Média até hoje, Portugal e Inglaterra têm um status de, sabe, nações irmãs praticamente. Mas o Brasil e os Estados Unidos têm uma relação, se não nesse nível, uma relação muito boa desde sempre. Então, eles sacrificariam essa tradição? Bem, é um governo de muitas rupturas, mas não vejo ainda eles partindo, né, para algo mais profundo. O que houve agora? Recentemente houve aquele julgado sobre redes sociais absolutamente autoritário oriundo do STF. Esse julgado estabelece uma responsabilização sobre as redes sociais do conteúdo feito. Não sei como é que está a implementação disso, mas isso é um ataque à liberdade de expressão e é a geração de uma espécie de uma prerrogativa que pode ser utilizada para outros países fazerem o mesmo. Um precedente, desculpa, um precedente. Pois bem, passou e eu não vi nada. O Alexandre de Moraes, toda vez que precisou ir pra dividida com esses caras, ele foi pra dividida e ficou por isso mesmo. Será que a diplomacia americana irá atuar na mesma linha de alguns representantes republicanos
no Congresso americano, ou nessa nota do Trump, entre as declarações públicas que funcionam no debate público e as ações diplomáticas tem um caminho. Este meio do caminho é o que eu olho, não digo que eu duvido completamente, mas eu olho e falo, olha, a coisa é um pouco mais complexa. Mas de qualquer forma, para o Bolsonaro é uma demonstração muito grande de prestígio o presidente americano ter soltado essa nota. A nota foi devidamente respondida pelo Lula, tá? Daquele estilão do Lula supostamente soberanista, né? Eu acho muito engraçado que o Lula é soberanista enquanto estava tentando, vamos dizer, abrir sua bunda peluda da maneira mais vil possível para investimento chinês aqui, para facilitar a rota da seda da China. Vamos falar de Lula soberanista logo após isso daqui? Sim. Perfeito, Rizzo, perfeito. Vamos ler a nota e vamos para essa foto, que vai ser maravilhoso, né? Primeiro para a nota. Então vamos lá. Veja o que Lula diz. A defesa da democracia no Brasil é um tema que compete aos brasileiros. Fomos um país soberano. Não aceitamos interferência ou tutela de quem quer que seja. Possuímos uma instituições sólidas e independentes. Ninguém está acima da lei. Sobretudo os que atentam contra a liberdade e o Estado de Direito. Então o Lula... O que ele tá falando? O Brasil é um soberano, ninguém pode interferir aqui. O que o Trump tá falando é uma interferência na nossa soberania. É um discurso meio vitimista. É um discurso que usa uma clave soberanista para passar uma vibe vitimista. Tipo, ó, lá vem esses americanos grandões querendo intervir na gente. Dentro da mesma lógica de raciocínio que eles estão usando agora no caso do IOF. Do rico contra pobre, vou taxar o rico, vou punir o rico. Ai, o rico poderoso contra o povão. Ai, os Estados Unidos poderoso contra nós brasileirinhos. Esse foi o discurso dele. Mas quando o Lula dispõe de ferramentas para fazer o mesmo tipo de ação política, ele faz na hora. O Rizzo foi muito arguto aqui, tá? Veja só. Ele foi, Lula, lá pra Argentina. Foi quando? Foi essa semana passada? 3 dias atrás. E ele realmente, assim, ele não tratou de nenhum assunto importante. Ele nem comentou sobre aquela declaração do Milei sobre crime organizado, sobre fazer um combate enfático ao Comando Vermelho ao PCC, o que são coisas importantes. Não, ele simplesmente foi fazer campanha para que a Cristina Kirchner não seja presa. Não é literalmente o que o Donald Trump fez nos Estados Unidos, que fez agora com o Brasil? Não é literalmente o que o Trump fez com o Brasil? E é muito engraçado que os caras meteram o Lula livre, né? Porque a turma argentina que ficava pedindo Lula livre quando o Lula foi preso em 2018, está vendo a retribuição do Lula indo fazer sua campanha Cristina Livre lá. Então é o mesmo tipo de atuação. O Lula, na Argentina, vamos dizer, atua da mesma maneira, mas com uma diferença bem clara. O Brasil e a Argentina têm uma relação, não digo simbiótica, mas uma relação de interdependência. São dois vizinhos com fronteiras importantes, com relações econômicas importantes. Portanto, se de um lado o Trump, que é um brincalhão internacional, ele só encontrou ali no Brasil um parquinho para dar a declaração dele e sair fora e tratar dos assuntos, o Brasil não vai escapar dessas questões com a Argentina. E sim, o que o Lula tá fazendo é uma interferência muito mais direta por ser um país vizinho. E ele tá se indispondo com outro chefe de Estado, que é o Milei, pelo mais absoluto nada. Acenando pra uma esquerda argentina que, sejamos honestos, Rizzo, não vai voltar ao poder tão cedo. O governo do Milei tá indo muito bem, obrigado. O governo Milei, pega aí, saiu agora recentemente, inflação, 7 pontos, teve inflação, mas teve agora 7,6 de crescimento no trimestre. Que é isso, cara? Vale lembrar que o Alberto Fernandes visitou o Lula na cadeia quando o Lula estava preso no Lava Jato, não foi isso? Sim. Então presidente da Argentina. Então é um tipo de relação, tá? E é um tipo de... vamos dizer, a forma como o Lula vem recriminar o Trump não sustenta as ações que o Lula tomou na última semana. A esquerda, né, e isso é lógico da esquerda, isso vem da natureza internacionalista da esquerda. Quando você teve, antes mesmo da Revolução Russa, né, os partidos comunistas que se espalharam ao redor do mundo, eles tinham esse caráter internacional. Para eles, as fronteiras, dane-se as fronteiras, né? Porque você tinha que cuidar do interesse, na verdade, daquele trabalhador que era um oprimido nessas sociedades industriais que estavam se estabelecendo ao longo do mundo. Então, a ideia de uma internacional, de uma aliança internacional de trabalhadores para a implementação do comunismo no mundo, era a ideia utópica que os comunistas estavam. Vocês vão ver onde eu vou chegar aqui. É apenas um retorno histórico. Então, a lógica dos movimentos socialistas, dos movimentos de esquerda, dos movimentos progressistas, como todos, sempre foi internacionalista. Tanto que as reuniões chamavam, as conferências que eles se encontravam para discutir teses, eram as internacionais. Primeira internacional, segunda internacional, terceira internacional, quarta internacional. A quarta internacional era a quarta, né, que os trotskistas sempre colocam, a quarta internacional do trabalho e tal.
eles têm como característica essa solidariedade mútua, tá? Em que partidos e agrupamentos de esquerda pegam seus líderes e se protegem ao redor do mundo. E o Brasil tem um papel central nisso. O PT é um dos 3, 4 maiores partidos de matriz socialista do mundo. E aqui na América do Sul é de longe o maior, e ele tem um papel ali perante os demais aliados. Então você verá a esquerda praticar esses atos de solidariedade política o tempo todo. E a direita gosta o tempo todo de falar, olha, peguei uma hipocrisia, eles defendem a democracia, mas estão defendendo um aliado comunista que é ditatorial nos países. O comunista não liga, porque eles desde sempre foram assim. Você virar pro esquerdista, mas aqui no Brasil, que vocês falam de democracia, né, vocês são assim, mas lá vocês são assados, e vai falar, dane-se, é óbvio que nós somos assim, você não alterou nada. O esquerdista não liga pra isso, porque isso não é uma contradição pra ele. Isso não é um problema, isso é um mérito, é uma virtude que suas lideranças ajam, vamos dizer, em solidariedade ao movimento internacional de esquerda. Quando um esquerdista, porém, vê que a direita se comporta dessa maneira, e aí você tem um ato de solidariedade do Donald Trump para com um aliado satélite aqui no Brasil, que é o Bolsonaro, eles se irritam. Eles se irritam porque é o tipo de estratégia que eles não gostam de ver. Porque a direita, em geral, até por conta do seu caráter nacionalista, ou por um caráter isolacionista que as direitas costumam ter, a direita não se vê dentro dessa lógica. E quando pinta essa lógica, aí eles criam as teorias mais engraçadas, que foi quando, por exemplo, aquele comentarista lá daquele ICL inventou a Internacional Fascista. Inventou que tinha a Internacional Fascista do Steve Bannon e do Elon Musk. E aí eles criaram um pacote imaginário ali, pegando alguns elementos concretos que existem e tentaram pintar, em cima dos elementos concretos, uma teoria própria, a Internacional Fascista. E não é assim que funciona. Porque não é assim, os mecanismos não são assim na direita. Mas você criou uma espécie de, através do Steve Bannon, de uma rede de solidariedade e de apoio mútuo em grupos e iniciativas de direita ao redor do mundo. Sim, isso aconteceu. Então o Vox na Espanha, o Chega em Portugal, a Lega lá na Itália, o partido do Orbán, a Le Pen, a ala trumpista no Partido Republicano, o bolsonarismo, o Milei, eles fazem parte dessa aliança, mas é uma aliança muito mais solta e muito menos programática do que as da esquerda. Inclusive você vai pegar programas que são conflituosos entre si. Você não vai conseguir fazer um paralelo perfeito entre o governo Orbán, na Hungria, e o governo do Milei. São linhas completamente distintas. Se você pegar o manual do Orbán e der pro Milei, o Milei vai dar risada, não tem nada a ver. Né? A linha do pegue o que é convergente, o que o povo quer, que é um populismo puro e simples. Não é o que o Milei fez. O Milei, ele prometeu assim, olha, eu vou fazer aquelas coisas que vocês não querem que faça, vai doer, a gente vai sofrer por bastante tempo, mas vou resolver essa porra e vou fazer a Argentina grande de novo. A linha dele, que é uma linha reformista de matriz profundamente libertária no sentido econômico, ela deu resultados. Recentemente saíram dados agora que mostram que a Argentina é, se eu não me engano, o país mais seguro da América do Sul já.